Boa noite, pessoal! Estamos aqui mais uma vez vestibulando Amorim. Professora Kelly, então, vamos conversar sobre literatura. Então já, aproveitem, peguem o caderno, façam as suas anotações, porque hoje a aula promete. Vamos lá? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Sim, nós vamos conversar dele, Camões, literatura universal. Nós vamos falar desse poeta português maravilhoso e nós vamos conversar um pouquinho sobre, então, a lista da Unicamp. Então se preparem, porque quando a gente fala de poesia, não tem como, o coração da gente já dá um negócio, a gente já fica acelerado, ainda mais sobre esse gênio que é Luís Vaz de Camões. Só pra gente, se manter ali, Vamos seguir a nossa ordem. Nós já fizemos vários livros aí da Unicamp, então fiquem atentos com a nossa lista. Na dúvida, perdeu alguma, acompanhe aí a lista que tem todos os vídeos do colégio para vocês acompanharem, tudo bem? Já foi o Espelho de Machado de Assis, já foi então A Falência de Júlia Lopes de Almeida. Nós conversamos então sobre essas duas obras maravilhosas e hoje nós vamos para os sonetos escolhidos de Camões. Então fiquem atentos aí, certo? Então é isso, pessoal. Vamos de sonetos escolhidos de Camões. Logo de cara aí tem uma foto maravilhosa de Lisboa, da Praça de Luís Vaz de Camões, que eles fizeram em homenagem a esse poeta. É um poeta consagrado e muito valorizado aí em Portugal. Quando a gente pensa em Camões, nós temos que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque quando a gente pensa na biografia desse autor, nós temos aí alguns fatos, algumas coisas aí, algumas imprecisões e incertezas, vamos dizer assim. Outra coisa interessante da gente marcar quando pensamos nesse autor aí, é que ele faz parte do classicismo português. Nós estamos falando do Renascimento, aquela busca pela perfeição. Então nós estamos, utilizando e pensando em uma estética literária que buscava essa perfeição na escrita. Outra coisa interessante, tomem nota aí, já que nós estamos fazendo as nossas anotações para o vestibular. Camões, ele não colocava título nos seus sonetos. Na verdade, ele colocava números e ele escreveu inúmeros sonetos. E aí ele numerava esses sonetos, só que com o passar do tempo, acabou-se então que por convenção nós colocamos de título o primeiro verso do poema. Então, Amor é fogo que arde sem se ver seria o título desse poema, que na verdade Camões colocou apenas um número. Tudo bem? E relaxa, já deu aquele desespero que eu sei. Nossa, mas Camões escreveu inúmeros poemas, inúmeros sonetos. Como eu vou sobreviver a isso? Como eu vou sobreviver à lista do vestibular? Não tenho o que fazer. Não se desespere. Na verdade, os poemas escolhidos pela Unicamp, eles escolheram 20 sonetos, Essa então é a listinha, já anota, já separa, já coloca bonitinho em ordem. Esses são os 10 primeiros, então. E aqui nós temos os outros 10, tudo bem? Então são 20 sonetos aí que podem cair no vestibular. Fiquem atentos, fiquem ligados, certo? Seguindo aqui a nossa ordem da apresentação, nós estamos falando de Camões, então, do classicismo português. Até aí tranquilo para todo mundo. Nós estamos falando de arte clássica. Aqui eu tenho a busca pelo rigor formal, aquele primor formal. Então, o que eles queriam? O que eles buscavam aí? Eles buscavam a perfeição formal. O artista, então, buscava os detalhes nas pinturas, aquilo tudo muito limpo, tudo muito detalhado. E, obviamente, na escrita não seria diferente. Quando nós falamos de literatura clássica, quando nós falamos de Camões, que ele representa aí a literatura clássica como ninguém, nós estamos falando de uma estrutura
muito formal. O que é um soneto, né? Vamos começar a nossa conversa pensando no que é um soneto. É um modelo específico de poema. Quando a gente pensa em soneto, temos que pensar em estrutura. E, obviamente, se nós estamos falando de classicismo, eles priorizavam o quê? Essa formalidade, essa estrutura perfeita. Que estrutura é essa? Então, nós estamos falando dos quartetos e tercetos. Vocês podem olhar aí, eu coloquei como exemplo um soneto de Camões e vocês vão perceber que o esquema e a estrutura dele é fixa, certo? Então, sempre teremos 2 quartetos e 2 tercetos, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. Então, nós estamos falando de um modelo fixo, tudo bem? Isso não se transforma. Até aí pegamos essa informação. Só que não só de estrutura vive o Renascimento. Nós também temos que pensar o quê? Na metrificação exata, no padrão. Sim, Renascimento, classicismo, padrão. Não tem como fugir. Se vocês observarem o exemplo aí, nós temos aí uma escansão. Então, se vocês fizerem, se vocês contarem as sílabas poéticas, vocês vão perceber que nós temos os chamados decassílabos. Então, são 10 sílabas poéticas. O esquema de rimas também é bem marcado. Então, nós temos um esquema de rimas aí sofisticado. Então, não é assim, eu vou sair escrevendo qualquer coisa. A galera do modernismo, certeza queria morrer, ao pensar na estrutura tão formal, nesse padrão, quando a gente pensa nos sonetos camonianos, porque assim, não tem como a gente não falar de estrutura, a gente não falar aí de escansão, metrificação, esquema de rimas, quando pensamos em Camões. E, obviamente, no vestibular, gente, isso não seria diferente. A questão parou tudo. Como ler Camões? Como eu resolvo isso? Eu tenho um soneto aqui. Eu sou muito bom com leitura de narrativa. Eu pego lá a narrativa e começo a ler o personagem tal e isso e aquilo. Como eu faço a leitura de um soneto, de todo esse esquema estrutural? O que acontece? No vestibular, nós vamos pensar que cai de 2 formas, As questões, elas vão focar tanto na forma quanto no conteúdo do soneto. Quando eu penso em forma, então já se preparem, porque vai sim cair, eles vão pedir alguma análise estrutural. Essa distribuição dos versos, com certeza, então será cobrada aí em alguma questão da Unicamp, e não só a estrutura, o conteúdo também, até porque estamos falando de Renascimento, nós estamos falando do classicismo, e eu estou aqui, não porque a estrutura, porque o esquema de rimas, porque os quartetos, porque os tercetos. E cadê o conteúdo? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente. Então, cadê, esse conteúdo? O legal, quando a gente pensa em fazer a leitura de Camões, como ler Camões, vocês precisam ter uma coisa clara aí. Fica a dica para vocês. Põe aquela estrelinha nas anotações. Os temas camonianos, eles são constantes, são complexos. Então, nós vamos analisar alguns aqui hoje. Vocês vão perceber que ele reflete aí sobre o mundo, sobre o amor, reflete sobre alguns questionamentos universais do ser humano, mas são temas constantes. Então, se vocês conseguirem desvendar esses temas, vocês conseguem seguir a linha dessa lista da Unicamp, desses 20 sonetos, então, que precisam ser destrinchados e esclarecidos aí, para vocês conseguirem passar na Unicamp. Bora lá, então, seguir. Eu escolhi alguns temas, obviamente, eu vou colocar os principais aqui, para vocês irem acompanhando o estilo poético do autor. O primeiro tema que eu coloquei aqui logo de cara, para dar aquela aquecida no coração da gente, é sim o amor. Ele
utiliza muito, ele fala muito sobre o amor nos seus sonetos, mas logo de cara deixa esclarecido para vocês, não é uma visão idealizada do amor, não é aquela visão de que tudo vai dar certo e todos viveram felizes para sempre. Camões não partilhava desse sentimento. Na verdade, ele expõe, o eu lírico dos seus sonetos, expõe um sentimento contraditório, algo que não dá para a gente explicar, algo que machuca. Estão reconhecendo aquela desilusão amorosa que todo mundo já teve uma vez na vida? Estão reconhecendo do eu coração? Então, é exatamente sobre esse amor aí que ele coloca nos seus sonetos, aquela reciprocidade que não acontece, não é o amar e ser amado. Se você está esperando, esse tipo de amor nos sonetos camonianos, vocês, não vão encontrar. Ele utiliza, diferentes facetas do amor. Ele coloca, um amor não tão agradável assim. Aquele amor que, sabe, você fica meio, nossa, e vai, que não vai, mais ou menos ali. Aquele amor que dói, sabe, que te derrama aquela lágrima, que você fica balançado, que você não consegue explicar. Esse amor, então, o amor platônico, tudo bem? Outro, tema recorrente aí nos sonetos camonianos, nós podemos falar do desconcerto do mundo. Outra coisa aí importante quando falamos de Camões. Camões, então, construiu, nos seus sonetos, um eu lírico que acreditava num mundo injusto, num mundo... Pensem numa orquestra, certo? Os instrumentos, eles precisam todos ficarem em harmonia. Só que o eu lírico camoniano não enxergava o mundo dessa forma. Por isso, desconcerto do mundo. Então, para o eu lírico camoniano, as coisas estão erradas, está tudo fora do lugar. Aí, sabe, é aquela coisa para o mundo que eu quero descer. Só que não está dando, não. Aí as pessoas boas, acabam sendo prejudicadas e as pessoas ruins acabam se dando bem. Como assim? Como que esse eu lírico, enxerga tudo isso? É esse tipo de eu lírico que ele coloca nesses sonetos. Por isso, do desconcerto do mundo, Em vários poemas também, vários sonetos, pensando nesse desconcerto, ele fala das injustiças e da morte, quando a gente perde uma pessoa querida. Então vocês vão perceber que vai aparecer a morte em diversos sonetos, pensando nessa injustiça, nesse desconcerto, por alguém que você queria estar próximo, e a morte leva nessa pessoa de você, Então fica aquele sentimento de, sabe, eu perdi, tem alguma coisa errado. Aquele dia que você acorda e fala, não tá dando certo. O eu lírico camoniano, pensando no tema desconcerto do mundo, é exatamente isso. Hoje o dia não tá bom, hoje o dia não tá dando certo. E assim por diante. Outro tema interessante aí para a gente citar, nesses sonetos camonianos, é a constante referência a temas bíblicos. Então vocês vão perceber um certo ideário cristão. Ele vai lá citar tanto o Novo quanto o Velho Testamento, vai aparecer personagens, parábolas, situações bíblicas aí. Ele constrói toda uma relação religiosa. Eu coloquei alguns exemplos para a gente analisar esses temas na prática, para vocês observarem como vai cair no vestibular. E sim, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aí você para assim e fala, peraí, é dor que desatina, então tá doendo. Sem doer, como assim? É um contentamento, então, opa, tá todo mundo feliz. Descontente? Não, isso não faz sentido. É a ferida que dói, então tá doendo muito, tá doendo aqui, não se sente? Então, aí você fala assim,
não tô entendendo. O que acontece aqui? Ele, obviamente, faz uma alusão ao amor contraditório. Então, ele coloca esses elementos contraditórios. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. São coisas que a gente não consegue explicar. É exatamente esse tipo de amor que o eu lírico constrói na sua lista, constrói aí nas suas reflexões. Então não é fácil de sentir esse sentimento segundo o eu lírico camoniano e muito menos explicar esse sentimento. Obviamente o poema vai apresentar então várias contradições. Então é o querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. Então essas contradições aparecem propositadamente por conta dessa relação do amor que é muito difícil de explicar. Percebam, o que ele faz? Ele pega esse tema e ele constrói um eu lírico que se relaciona diretamente. Então nós temos uma lógica. Então não vai aparecer aqui, vocês não vão encontrar nos poemas camonianos um amor idealizado, um amor maravilhoso, que ele foi feliz e que tudo deu certo, tudo lindo, tudo... Não vão. Vocês não encontram esse tipo de característica. Então é mais tranquilo aí para vocês conseguirem entender. Outro exemplo de soneto é Alma minha gentil que te partiste. Lembrando que o título desse soneto aí, o primeiro verso, porque o autor não colocava então título nos seus sonetos. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Gente, não abala o coração de vocês, porque não é possível, tem que abalar. Olha esse gente, olha a dor desse eu lírico. É assim, eu tô sorrindo, mas é uma coisa assim surreal. Ele perdeu a sua alma, ele perdeu a sua amada. E ele tá, enfim, a amada repousa lá na terra eternamente e ele acaba ficando aqui na terra sempre triste. Olhem, observem a última estrofe, o terceto. Se vocês observarem, ele diz o seguinte: roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Sabe o que isso quer dizer? Que ele roga, ele pede a Deus, aquele mesmo Deus que levou a sua amada, que levou a amada então cedo dele, para que consiga então, para que ele possa levá-lo também e ele encontrar mais uma vez aí a sua amada. Não é triste, gente? É bonito, mas é triste. Você fica com aquele sentimento, sabe? Meu Deus, que coisa mais linda. Você fica com aquela coisa. Na hora de fazer a interpretação de um soneto, não só pensando em Camões, fica essa dica para vocês aí no geral. Tentem encontrar os sentimentos do eu lírico. Percebam que em nenhum momento eu estou falando quando Camões colocou isso, porque Camões sentia isso. Vocês precisam entender a lógica de um soneto ou de um poema aí qualquer. Nós temos que pensar nesse eu lírico. Esse eu lírico que nós acabamos de ver no soneto Alma minha gentil que te partiste é um eu lírico triste, porque ele percebe o quê? Que a vida é muito injusta, que a vida retirou aí a sua musa inspiradora. Então o amor foi arrancado desse eu lírico por conta da morte. É pesado, uma coisa meio... Dá um negócio no coração da gente. Então é bem tenso. Outra coisa da gente pensar, até porque nós temos que sempre contextualizar. Isso é outra coisa importante para o vestibular, então vocês contextualizem, vocês precisam saber o momento histórico daquela obra, o momento histórico daquele autor. É importante que vocês consigam conhecer esse contexto para que assim vocês consigam se aprofundar ainda mais nos sonetos. Aproveitem, se tiver dúvida, coloca aí no chat, vão comentando.
comentando, fala, olha, tá legal, olha isso, deixa aquela curtida, como é que é o negócio do, curte, deixa o like, não sei o que, se inscreve no canal, tem esses negócios aí, então, por favor, façam todas essas coisas, então curte, comenta, deixa aí, né, o likezinho e se inscreve no canal, eu acho que é assim, eu acho que eu peguei o jeito. E nós temos, né, esse outro soneto que é bem interessante, mas aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a parte histórica. O nome desse soneto é Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Novamente nós temos o primeiro verso aí do soneto camoniano. O que acontece nesse soneto? Bora entender aí essa primeira estrofe. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Outra dica que eu vou deixar para vocês, hein? Ó, fica a dica aí. Quando vocês forem fazer a leitura de um poema, não fiquem, mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. Não façam a leitura assim, porque vocês não vão conseguir encontrar o ímpeto, vocês não vão encontrar esse eu lírico. Então, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente. A maneira como você lê, a maneira como você interpreta esse poema, vai fazer com que você encontre ou não a voz desse eu lírico. Então, cuidado. Cuidado para você não acabar aí por uma leitura, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói. Não parte por esse caminho que você não consegue encontrar esse ímpeto aí, essa voz, que é o que o vestibular vai cobrar de vocês. Então fiquem atentos, né? E esse soneto aqui, ele é sim mais histórico, porque nós estamos falando de renascimento, certo? Estamos falando de grandes navegações, estamos falando de descobertas científicas, da arte crescendo numa postura mais racional. As coisas mudam. Simples assim, a gente gostando ou não, as coisas sempre mudam. E nesse soneto, essa voz, esse eu lírico, esse ímpeto diz exatamente isso pra gente. Ele pega aqui e fala assim, seguinte, se vira. As coisas mudam, o mundo está mudando e isso faz parte. E você tem que se virar, você tem que se mexer, você precisa acompanhar essas mudanças. Então esse soneto, sabe aquele chute que a gente toma às vezes da vida? Gente, olha isso. Nós estamos aqui discutindo sobre os poemas escolhidos de Camões da Unicamp para o vestibular e estamos discutindo e refletindo sobre as questões da vida. Percebem a grandiosidade desse autor? Nós estamos pensando aqui no amor, na primeira desilusão amorosa, nós estamos pensando nas mudanças que acontecem, falamos sobre morte, então sobre sofrimento, sobre perdas. Então tem muita coisa aí para a gente discutir. Então Camões não é só, então Camões, porque eu preciso fazer a leitura para a Unicamp. É importante você fazer a leitura para a vida. Camões é universal e não tem como a gente fugir dele. Então pensem sempre nesse ímpeto e nessa vontade de fazer a leitura desses poemas. Então continuamente vemos novidades. Essas novidades existem, essas mudanças existem e isso faz parte. Você gostando ou não, você vai passar pelo vestibular e espero que muito bem, né? Acompanhando o nosso canal. Bora seguir então? Vamos falar um pouquinho sobre vestibular, vamos perceber como, né, eles vão cobrar aí, a Unicamp vai cobrar de vocês. Inclusive, eu trouxe uma questão que caiu no Enem para a gente analisar sobre Camões. Eu trouxe alguns vestibulares aí para vocês entenderem, né, como é que é cobrado, como é que nós devemos fazer essa leitura de Camões. Então, já sabem, não vão sair, né, fazendo aquela leitura desanimada. São 20 sonetos, né, não é aquele livro de 100, 200, 300 páginas. São 20 sonetos refletindo sobre a vida, refletindo, então, sobre como nós devemos pensar ou agir, né? E sempre uma reflexão, que eu acho muito interessante. Vamos pensar aqui na nossa primeira questão. Nós temos aí um soneto camoniano, óbvio, e temos uma imagem aí. E nessa questão do Enem,
ele faz uma intertextualidade entre os dois textos, tanto o poema quanto a imagem apresentam linguagens artísticas diferentes, óbvio, participando do mesmo contexto social e cultural de produção. Então, vocês teriam que assinalar a resposta que justifica essa participação comum entre o contexto social e cultural das duas obras. Se vocês olharem aí as alternativas e vocês perceberem lá na última estrofe do poema, vocês vão perceber que existe, né, um eu lírico que descreve, né, a sua amada, que descreve aí a sua musa inspiradora de uma maneira contida. Vocês não podem esquecer que quando nós estamos falando de renascimento, nós estamos falando de equilíbrio, nós estamos falando de sobriedade, certo? Então aqui não tem essa loucura que nós vamos encontrar, por exemplo, lá na frente no romantismo, esse exagero sentimental, essa loucura toda. Não, aqui nós temos a mulher, né, o retrato ideal de uma mulher sóbria, equilibrada, então nós temos uma postura. No caso da imagem, nós temos uma vestimenta também aí. E no poema, ele coloca exatamente isso, olha, presença moderada e graciosa. Ele não coloca uma presença que rompe barreiras, não. Uma presença moderada e graciosa. Então, óbvio que a alternativa aí da questão do Enem não tem como ser outra, senão a letra C. Trouxe uma questão diferente aí, nós estamos falando não da primeira etapa, nós estamos falando de uma questão dissertativa. Se vocês olharem aí à esquerda, nós temos obviamente um outro soneto camoniano, já logo de cara vocês vão encontrar a estrutura comum de um soneto, então 2 quartetos e 2 tercetos, estamos falando de versos decassílabos, e a questão número 1 diz: caracterize brevemente a concepção de mulher que este soneto apresentava. Então, qual a concepção, qual a imagem que esse soneto constrói da mulher? Meus amores, lembra que eu comentei com vocês lá no início, então, da nossa live? O que acontece aqui? Nós temos uma visão idealizada da mulher, e isso é um tema comum camoniano. Então, sim, a mulher está associada aí sempre a divindades. Se vocês olharem no poema, ainda coloca lá no último verso da primeira estrofe, que me faz ver na terra o paraíso. Gente, olha a comparação que ele faz que esse eu lírico faz dessa amada. Quando da bela vista e doce riso, tomando estão meus olhos mantimento, tão enlevado sinto o pensamento que me faz ver na terra o paraíso. Gente, né? Olha aqui, olha o sorrisão aparecendo de novo. Então, óbvio, vocês precisavam aí associar e chegar à conclusão que, né, a mulher ela é idealizada, e ele sempre faz essas associações à perfeição. Então, a mulher ela é sim esse símbolo da perfeição, vai associar a coisas angelicais. Tudo bem? E para a gente, né, encerrar aquele finalzinho, nós temos nossa última questão aí. Aponte as características desse soneto, que o classicismo, então, vocês vão encontrar características do classicismo nesse soneto. A forma fixa, logo de cara, essa perfeição, essa estrutura, esse decassílabo, é sim uma marca do Renascimento, junto, obviamente, com a figura feminina idealizada, essa elevação espiritual da figura feminina e essa influência, esse amor platônico aí do eu lírico. Tudo bem, meus amores? Certinho? Espero que vocês tenham curtido. Deixem comentário. Espero que vocês tenham aí, então, aproveitado a nossa live. Pensem em Camões com carinho, porque, olha, esse autor aí, ele é universal e não tem como a gente esquecer dele. Sem ele não tem vestibular, sem ele não tem nem vida. Ó, aqui já, né, pensando além. Meus amores, beijinhos, tchau, tchau. A gente se vê daqui 15 dias.